vamos ouvir uma palavra do presbítero Diego. Aleluia. Nosso amigo há muitos anos na caminhada também. E que você venha estar com seu coração aberto, não se deixe ser roubado, porque eu creio que Deus ele tem palavras remas, reveladas para nos fundamentar em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do Diego nesta noite e nós declaramos que verdadeiramente os corações venham estar abertos para receber uma palavra que venha trazer aos nossos corações uma inquietação em relação a como nós devemos estar alinhados à tua vontade. Nós declaramos que todo espírito roubador da palavra, tudo aquilo que vem para roubar a semente no meio do caminho, caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo cansaço mental, físico, venha a ser arrancado e que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, ó Pai, eis-nos aqui com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Que os tampões dos nossos ouvidos espirituais venham a ser arrancados e que nós possamos sair daqui com a certeza nos nossos corações de que o Senhor tem cuidado e está à frente de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A paz, boa noite. Amém. Abra, por favor, o livro de Efésios, no capítulo 2. Diz assim, livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele vos vivificou, estando-vos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. Aleluia. Em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, até aqui. Glória a Deus. Então eu e você sabemos o propósito do porquê que nós estamos na caminhada com o Senhor. Jeremias 29. São 29, são 20. Jeremias 29, 11. Para essa irmã que está se apagando, o Espírito Santo pede para dizer para você o seguinte: eu sei os pensamentos, essa irmã está do seu lado, você é o nome dela, a senhora mesma. Isso, o Espírito Santo pede para dizer para você que sabe os pensamentos que Ele tem sobre a sua vida. Não é de morte, mas sim de vida, para te dar aquilo que você está pedindo a direção para o Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Agora voltando aqui para o contexto da palavra, quem escreveu aqui o livro de Éfeso, eu e você sabemos muito bem que foi Paulo. Nós estamos no ano de 2025 e isso foi escrito lá em torno
do ano 60 ao 62 depois de Cristo. Ou seja, olha o tempo que se passou e essa palavra continua sendo vida, continua sendo verdadeira, continua movendo na nossa vida, movendo nos nossos corações. Um ponto interessante é que ele estava preso. Será que eu e você teríamos a estrutura para estar num presídio e levar uma mensagem, enviar uma carta para outras pessoas que necessitavam de uma mensagem, necessitavam de uma palavra de vida? O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? Que eu e você, nós não podemos olhar para as circunstâncias físicas de limitações em limitar o poder e a amplitude da palavra de Deus. Se você precisar parar no ônibus e falar, se você precisar parar no carro e falar, se você precisar parar no estabelecimento e falar, se você precisar fazer uma ligação, faça. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não, talvez depois, Senhor, eu vou. Não, o Espírito Santo pede para dizer isso. Não deixe para amanhã, porque a vida, conforme a palavra diz, é um fio de prata nas mãos do Senhor. Hoje nós estamos vivos, amanhã poderemos não estar mais. E aquilo que o Senhor confiou no meio do seu coração, Ele confia que nós venhamos compartilhar essa mensagem adiante. Então que você continue com os teus lábios abertos, declarando. Amém? Dando sequência. Essa palavra foi escrita lá nessa cidade de Éfeso, e lá era uma cidade portuária, então, um pouco parecido com, não tanto com Bertioga, mas com Santos, e ela tinha uma grande influência na Ásia Menor, que hoje a gente conhece como a Turquia, tá? E o interessante é que essa mensagem ela foi direcionada para uma unificação. Então ali a gente tinha as pessoas gentios, pessoas que foram adotados pela presença de Deus, ou seja, eu e você tivemos a oportunidade de estar junto da videira verdadeira, e tinha também os judeus. E trazendo para os tempos atuais, o que são os judeus e o que são os gentios? Por vezes, por estarmos na presença do Senhor, glórias a Deus por isso é muito importante, a palavra mesmo diz para nós, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair, sabemos que os tempos são maus. Mas principalmente para que a gente tenha cautela com aquilo que cresce sobre o nosso coração. Satanás é mestre em fazer com que haja deturpação, em fazer com que haja distorção, em fazer com que a comunicação fique distorcida, onde você escuta uma coisa, foi dito outra, e daqui a pouco começa toda aquela contenda. Frente a isso, eu e você, conforme a palavra diz, o Senhor quer que nós estejamos diariamente com o coração de uma criança. Ainda que os tempos sejam maus, precisamos estar com a pureza de uma criança na presença do Senhor, não importa o tempo que nós estamos na presença dEle. Se você está em 5, em 10, um ano, alguns meses, não importa. Somos todos crianças na presença do Senhor. Satanás, sabendo que é mestre referente a isso, para cair e não para que o nome dele seja glorificado, ele acaba fazendo com que nós venhamos em algum momento um achismo, um leve devaneio, achando que somos alguma coisa, em dizer e olhar para uma pessoa a ponto de dizer, aquela pessoa X, aquela pessoa Y, não, esta pessoa aquilo, ou seja, nos colocando numa posição de judeu, nos colocando numa posição de que eu estou mais próximo da presença de Deus, eu conheço mais da palavra, eu entendo mais da palavra, e isso é o suficiente para eu tentar me achar alguma coisa. Mas saiba, eu e você, que isso é apenas uma estratégia de Satanás, para fazer com que nós venhamos cair, para fazer com que a imagem e semelhança de Deus venha receber uma vergonha. Mas declare com a sua boca, eu pensei aquilo que o Senhor tem para mim. A palavra do Senhor diz que Ele tem vida em abundância, e que sem fé eu não posso agradar a Ele. Então que eu e você, neste momento, na nossa casa, no momento particular, nós venhamos rasgar o nosso coração e depositar tudo aquilo que é pedrinha, tudo aquilo que talvez esteja perturbando a nossa mente e os nossos corações, porque os tempos são maus. Não tem como, é a palavra do Senhor que diz, não sou eu, não é a notícia, é a palavra do Senhor. E isso precisa dar sequência para aquilo a qual o Senhor, quando Ele ressuscitou, disse, eu estou indo para fazer morada.
Mas enquanto eu e você estivermos aqui, a gente precisa fazer alguma coisa para que este propósito de Éfeso venha se cumprir aqui nesta terra, aqui nesta cidade, aqui neste local, que é a unidade. Sem a unidade a gente não consegue prosperar. A palavra de Deus é muito clara dizendo: se eu ando de um lado, você anda de outro lado, a gente não tem a mesma comunicação, a gente não tem a mesma intenção. É por isso que a gente vê diversas denominações divididas. Sim, existem igrejas que foram separadas e direcionadas pelo poder de Deus, mas existem também pessoas que foram feridas, constituir ministérios. Não sou eu, mas você pode observar, você pode ver. Não estamos aqui para apontar, mas estamos aqui para lavar os nossos corações perante a presença do Senhor, para estes últimos tempos. A palavra diz nos últimos tempos que o amor de muitos se esfriará. O que significa quando nós entendemos que o amor irá se esfriar? Significa que talvez na minha casa, na sua casa, aquele amor genuíno, aquele amor constante, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos regar, nós precisamos zelar por esse amor. Se você não está falando eu te amo, volte a praticar o eu te amo na sua casa. Se você não está abraçando, volte a abraçar. Se você não está olhando nos olhos, volte a olhar. Se você não está tocando na mão das pessoas que estão na sua casa, volte a tocar na mão destas pessoas. Não perca estas pequenas coisas que uma criança com certeza fará. Uma criança, hoje você dá uma bronca, amanhã ela já vira para você e já te abraça. E aí você diz: poxa, será que ela esqueceu? Talvez ela não esqueceu, mas ela sabe quem é você, ela sabe o amor que você tem para dar, e ela sabe que você está tentando educar para que ela seja uma criança melhor. Assim nós precisamos ter essa empatia, seja na casa do Senhor, seja na nossa casa e aonde nós estivermos, porque os tempos são maus. É muito fácil, é muito simples a gente arrumar uma inimizade. Começa no grupo da família ali, soltar uma palavra diferente, alguma coisa, pronto, já vira problema, já dá treta, fulano já manda o áudio. E eu e você sabemos que nós não vivemos por este tempo a qual foi constituído por Roma. Esse calendário que nós vivemos de janeiro até dezembro foi constituído por Roma, mas eu e você, por vivermos na essência da palavra do Senhor, vivemos ali dentro do direcionamento do Senhor, sabemos que o ano começou há pouco tempo, aqui no mês de outubro, ou seja, nós já estamos vivendo o ano novo. Então, se eu e você colocarmos a nossa motivação em aguardar que dia 31 fará alguma diferença, pode ter a certeza, o Senhor já está trabalhando na minha e na sua vida. Ele não está esperando essa data cronológica constituída por Roma, mas sim já está trabalhando no tempo dele, que é constituído como Kairos. E este Kairos sim está alcançando. Existem algumas pessoas aqui que o Espírito Santo pede para dizer: você está intercedendo pela tua casa, e existem algumas pessoas que estão com os corações resistentes, mas sou eu que convenço. Um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Continue apenas regando, continue apenas semeando, e deixe que o Espírito Santo faça mover o sobrenatural na tua casa. Não bata de frente, não bata a boca, não discuta, não aponte, não diga: você deveria estar fazendo isso, você deveria estar fazendo aquilo, você deveria estar fazendo desse jeito. Não perde seu tempo. Descansa no Senhor, que conhece o seu coração quando você deita e quando você levanta. Os fios de cabelo que eu e você nós temos, a gente não sabe quanto tem. Às vezes a gente vai pentear o cabelo, cai. E aí você fala: já perdi alguns fios de cabelo. Até o que cai, o Senhor sabe quanto nós temos. Então Ele sabe o que passa no nosso coração. Então que o Senhor venha sondar os nossos corações nesta noite, para que os nossos corações estejam puros como o de uma criança. Dando sequência por esta mensagem direcionada a estes dois perfis de público, o Senhor quer que nós tenhamos essa unidade nesses últimos tempos. Não importa se o vizinho aqui do lado ele é de outra denominação, outra igreja, o importante é que nós tenhamos uma comunhão, uma boa convivência, ou seja, saibamos saudar a paz para
o outro. Conforme a palavra diz, se você salda a paz, a pessoa não quer, glória a Deus, você fez a sua parte. Mas que não haja aquela divisão, porque fulano prega, Beltrano prega, aquele prega mais do que o outro. Isso pouco importa na presença do Senhor. Se você está alcançando multidões, isso pouco importa. Porque se de repente você está passando por um lugar, você vê uma pessoa andando de bicicleta e de repente aquela pessoa vai se matar, e você diz, Deus tem um propósito na sua vida e Ele te ama, e você salva essa vida, é muito mais importante do que você atingir multidões de pessoas. Então, conforme foi dito aqui na mensagem, o pouco com Deus é muito. Então vale muito mais uma pessoa do que uma multidão. Vale muito mais uma cadeira do que milhares de cadeiras. Não se importe com isso. Nos últimos tempos, as estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas fiquem vislumbradas, fiquem encantadas, fiquem impactadas com o mover, com a movimentação das igrejas, com a quantidade de pessoas. E isso é irrelevante para a presença do Senhor. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que a palavra diz. Então eu e você precisamos acautelar o nosso coração para que nenhum vento de doutrina, nenhum sopro, nada venha tirar o nosso foco perante aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Aleluia! Quando a gente leu aqui um pouquinho antes, disse sobre a questão de vos vivificou e depois nos vivificou. Significa que já aconteceu, mas pelas circunstâncias, sabendo as estratégias de Satanás, em alguns momentos os nossos corações ficam tristes. Talvez pela motivação que a gente coloca, talvez por aquilo que nós estamos esperando. Esta semana, por exemplo, tive um impacto. Impacto ninguém espera, né? É igual você está andando, por exemplo, num lugar que de repente fecha, e aí você toma de repente uma fechada, ou alguém tromba em você não está esperando isso. E eu não estava esperando, trabalhando feliz da vida, sorridente ali, gerando os relatórios ao meu trabalho, simplesmente vem aqui rapidamente, me pegou, colocou na sala e falou, olha, a gente está te estudando. E aí eu olhei, na hora eu pensei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Até esse meu antigo chefe falou assim, olha, você tem uma qualidade, essa qualidade não é minha, é do Senhor. Nossa, até numa situação dessa você está tranquilo, mas é o Senhor que nos dá a segurança, porque eu pensei os pensamentos que tenho para a sua vida. Amém. Pensamentos de paz e não de morte. E aí eu falei, Deus, claro, você fica pensando, a sua cabeça gera dúvida, Satanás quer tentar fazer com que, olha, e agora, mas o que é o agora? Glória a Deus. Hoje eu tenho, amanhã, como diz Paulo, né, eu tive muito, glórias a Deus, vivi numa situação de necessidade, glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor talvez esteja pedindo para que eu conte isso, para aumentar a fé de alguém, para aumentar a esperança no coração de alguém. Eu não iria falar sobre isso. E quando ele diz vos vivificou, lá no latim, né, boa parte das palavras do português, original ali do latim, diz assim, vivificare. O que é isso, né? Dar vida, tornar vida. Então eu e você já temos a vida dentro de nós. Agora, se eu e você acordamos tristes, cabisbaixos, inquietos, preocupados, nós estamos pegando algo muito precioso, colocando no bolso e diz, Deus, deixa eu resolver isso aqui, que hoje o dia está muito puxado. Hoje minha cabeça está com um monte de coisa para fazer, agora não vai dar para a gente conversar. Olha, não, permita que a vida avunde o seu coração, permita que o Espírito Santo te dê um bom dia, permita que o Espírito Santo esteja com você enquanto você está arrumando a sua cama, trocando a sua roupa, tomando o seu café, se organizando, seja para arrumar a sua casa, seja para ir trabalhar. Permita que Ele esteja com você. Não permita que as preocupações, as atribulações, aquilo que ainda não aconteceu, porque também é uma estratégia de Satanás nos últimos tempos, a ansiedade. Prova disso, eu e você estamos vendo na sociedade que estão instituindo situações mais delicadas no mundo corporativo, ou seja, no trabalho. Agora a questão das doenças psicológicas. Aonde começou a acontecer essas coisas com mais frequência? Depois da pandemia. Sabemos que existe aí a nova ordem, eles querem trabalhar para bagunçar, mas a palavra de Deus diz que o Senhor guarda os seus, o Senhor protege os seus, mas precisamos permitir que o Senhor esteja conosco, porque se a gente não permitir, o que acontece? A nossa cabeça começa a ficar pensando e a gente acaba nos desvencilhando da presença de Deus sem perceber. Por
Por isso que a palavra fala, cuidado aquele que está de pé. Porque às vezes a gente quer, daqui a pouco não, peraí, Deus, preciso voltar para o meu eixo, glórias a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, isso aqui não aconteceu, mas está no seu controle, está na sua mão, não vou esquentar a cabeça com isso. Não, vamos lá. Glória a Deus. É constante, é diário, é como se você estivesse fazendo um exercício diariamente, você Glória a Deus, exercitando aleluia. do tamanho de um grão de mostarda. E é interessante que a palavra diz que a gente não precisa falar palavras bonitas para Deus, mas falar aquilo que está no seu coração. Senhor, eu estou assim, estou assado, estou legal. Olha, Deus, eu preciso de força. Olha, essa situação aqui em casa, só a tua graça, mas me ajuda, me dá estratégia, me dá sabedoria. Em casa mesmo, às vezes acontecem situações que a gente tem que encher a boca de água. Às vezes a gente não consegue encher a boca de água. Ah, Deus, poxa vida. E aí uma das estratégias que Deus mostrou lá atrás, e a gente precisa usar diariamente, é o quê? Comunicação. Quando Adão estava no jardim, o que Deus fazia todos os dias com Adão? Adão, onde você está? Me conte como é que foi o seu dia. Me fala como é que foi, e etc, e etc, e etc. Deus tem interesse em ouvir a nossa voz. E nós precisamos ter interesse em ouvir também aqueles da nossa casa. Dar atenção para eles, dar ali tempo para eles. A tecnologia é excepcional, mas sem perceber, ela faz com que a gente fique distante, mesmo na própria casa. Um lá no canto com o celular, o outro no canto com o celular, o outro na cozinha. Falou, dá para fazer o negócio secar, peraí, eu vou parar aqui mexendo. Essa é a estratégia de Satanás, trazer a divisão sem perceber dentro dos lares. Seu lar é muito bom, com certeza, tem muitas coisas boas, mas aquilo da tecnologia é igual quando a gente come, chega uma hora que você fala, está me fazendo mal. É a mesma coisa, tudo em excesso acaba fazendo mal. E a tecnologia também, usando de forma exacerbada, faz com que o amor nas nossas casas se esfrie. Então que nós tenhamos essa cautela, esse cuidado. Amém? Glórias a Deus. E aqui, na palavra, o Senhor deixa claro que se eu e você somos alguma coisa, foi através da graça. Quantas pessoas nós já vimos que acabam dizendo, eu sou, eu faço, eu movo, eu aconteço, eu não sei o que, eu não sei o que. Quando você começa a ouvir isso, é um sinal de você, opa, quem faz é Cristo, não sou eu. É verdade. Através do amor dele, através da misericórdia dele, ele nos dá esta oportunidade de autoridade, de unção, de mover, e aí o poder dele flui. Então que nós venhamos ficar sempre atentos a isso, porque há uma das estratégias, infelizmente, constantes que Satanás acaba utilizando para fazer com que as pessoas venham sair da presença dele. Não é para a pessoa crescer, mas simplesmente para envergonhar a pessoa, chatear a pessoa, detonar, porque a palavra diz, que veio para roubar, matar e destruir, acabar simplesmente com a vida da pessoa. E nesses últimos tempos, é algo que o Espírito Santo coloca em meu coração, que nós venhamos ficar sempre atentos a isso, que sempre o nome do Senhor cresça, que nós venhamos diminuir, que sempre o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Ainda assim, com a mensagem, o Espírito Santo diz, tem alguém que ainda muito preocupado, mas muito preocupado. Descanse o seu coração. Amém. Talvez se você não está conseguindo dormir direito, se você... O Senhor sabe todos os meios para resolver os problemas. O Senhor sabe todos os meios para dar caminho para uma solução. Não esquenta a cabeça que aos teus olhos você vai olhar e dizer, mas até agora não aconteceu nada. Relaxa. Descansa na presença do Senhor. Você vai lembrar dessa mensagem. Descansa na presença do Senhor. Porque Ele está trabalhando sobre a sua vida e você vai contemplar com os seus próprios olhos. Ainda esse ano. Aleluia. Então, nesses últimos tempos, a gente precisa se unir. Unir como pessoa, unir como cidadão, para que a gente possa continuar levando o amor para outras pessoas. Não se contente apenas em ter o amor limitado ao seu 360. Poxa, na congregação a qual estou, as pessoas estão unidas, minha família, mas talvez as pessoas que você sabe no seu trabalho, os
seu vizinho. Se você não sabe como dizer, com certeza o Espírito Santo vai te dar estratégias, seja através de um pequeno bilhete dizendo Jesus te ama, não importa. Mas não se contente em apenas deixar o mover do Senhor dentro do seu 360. Permita que o amor do Senhor se expanda. Deixe o Espírito Santo fluir sobre o seu coração, porque existem pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor e Deus conta conosco. Você pode dizer, mas tem aquela pessoa que prega, que fala muito bem, tem uma eloquência, etc. É com você. Do seu jeito, do seu modo, da sua forma. O Senhor conta com você. O Senhor deposita, conforme disse aqui na palavra, aquilo que a gente acabou de ler. Ele te deu essa graça. Ele te deu principalmente vida, para que você compartilhe essa vida com outras pessoas, para que você compartilhe esse amor que você recebeu, principalmente nos nossos lares. Amém? Amém. Até aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Queria muito vir aqui anteriormente, não pude porque não dava para pegar folga na semana. E assim que aconteceu essa situação aqui lá no trabalho, eu falei, bom, agora a oportunidade chegou, a oportunidade surgiu. Deus abençoe, eu gostei muito daqui, muito aconchegante. Me lembra lá dos meus tempos lá atrás, nossa, muito bom. E que Deus continue abençoando e prosperando a vida de vocês abundantemente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tenho certeza que foi Deus que falou para ele dar o testemunho, que ele falou, não falei para ninguém, eu fui desligada e não vou falar. Ele chega e fala, irmãos, vocês não sabem. Então foi Deus que mandou. Então eu acredito que você vai descansar no teu coração. Eu creio que Deus sempre traz situações que nos fazem confiar completamente em Deus. Eu creio em nome de Jesus. Eu estava pensando, né? Já vamos terminar, me dá a bênção e a gente vai para casa. Mas eu estava pensando esses dias, vocês sabem, né? Que o meu filho João, ele tem 15 anos e ele tem autismo, né? E ele foi diagnosticado com TOC, tem uns 2 ou 3 anos, né? Com transtorno obsessivo compulsivo. E aí, irmãos, o meu pequeno mamute, eu pesei ele ontem, ele estava com 134 quilos. Meu Deus! Um pequeno neném. Ele pede cola, ele vem na minha frente e faz assim. Eu falo, onde você vai com essa perna que você acha que eu vou conseguir pegar você? 1,84 m, 135 quilos. E teve um dia que nós fizemos, nem sei porque eu estou falando isso, mas eu vou falar. Glória a Deus. Nós fizemos o culto dos homens e o Diego foi para minha casa, o Henrique estava lá em São Paulo, porque no outro dia tinha culto dos homens geralmente nos sábados, e o Giba chegou, e aí, crente quando se reúne vai fazer o quê? Comer, sendo que eles já tinham comido na igreja, mas eles queriam comer de novo. E o João, ele está com toque, e ele está com uma obsessão por comida e por bebida, e agora por inúmeras outras coisas que ele nunca teve antes. Por remédio, enfim. Aí nesse dia eles chegaram com uma caixa de salgados que tinham sobrado da igreja. Nossa, irmãos, eu fiquei assim, muito contente. Eu não tenho nem palavras para dizer. E quando ele viu a caixa, quando ele vê, resumindo, quando ele vê algo, ele precisa ver o final daquilo para ele ficar tranquilo. Então o Diego entrou com a caixa, tinha salgados lá dentro, o João viu, ele correu para cima da caixa, eu fui esconder as coisas, deixei alguns salgadinhos, guardei outros e joguei a caixa no lixo. E aí ele foi lá no lixo e ele começou a pegar coisas do lixo e começou a comer. E aí eu fiquei muito feliz, para não dizer o contrário, fiquei extremamente desagradável, porque eu sou fresca, porque eu não quero que ele ponha a mão na privada, que ele vai em qualquer lugar, ele senta, ele coloca a mão na privada, ele pega o papel que está no chão, ele coloca no lixo, ele pega coisas do lixo. Resumindo, eu coloquei ele no banho, e aí eu estou lá no banho pensando assim, bom, essa nossa atividade ministerial, pastoral,
receber pessoas dentro da nossa casa não é compatível com a doença do meu filho, neste momento. E aí eu fiquei extremamente chateada, e eu fiquei pensando em inúmeras situações que poderiam ser diferentes, e fui e falei, não tenho condições de ir no culto. Falei, mas também tenho que ir no culto, porque eu tenho que fazer o louvor. E aí eu cheguei no outro dia, foi um pastor, o pastor Israel, que é o pastor que geralmente vai lá, e ele nunca vai, e ele não ia pregar, ele só foi para participar, para assistir o culto. E aí minha mãe parou o louvor no meio do louvor, e ele subiu no púlpito e ele falou assim para mim, você não acredita, né, no futuro que Deus tem, você está preocupada a respeito do seu futuro e você não acredita naquilo que Deus prometeu para você. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente sobe no culto, a gente declara a palavra, a gente prega, a gente canta, a gente declara a cura, a gente declara tantas coisas, mas é tão simples entender que sem fé é impossível agradar a Deus, e às vezes a gente está falando, mas quando acontece algo nas nossas vidas, a gente descrê muito rapidamente. Então, quando ele me disse aquilo, foi uma coisa muito simples, mas o Senhor, ele sabia que eu precisava ouvir, que não importa o que você esteja fazendo, se você for na igreja todos os dias e pregar todos os dias e declarar a palavra todos os dias, se no seu coração, quando as circunstâncias elas batem na sua porta, quando você é mandado embora, quando a doença vem, quando a desesperança acontece, você pensa, este é o momento de eu acreditar. Esse é o momento de eu saber que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E não é uma palavra para nos alegrar, é algo para a gente viver. Porque ninguém sabe o que vai no nosso coração. Eu não sei o que vai no teu coração, você não sabe o que vai no meu coração. Mas nós precisamos entender que nós precisamos soltar o cesto no rio, deixar ir e saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. No desemprego, na doença, nas situações de doenças psicológicas, de doenças psiquiátricas, de doenças incuráveis, diagnósticos, o Senhor, ele está no controle de tudo. Então que nós possamos glorificar ao Senhor todos os dias por aquilo que Ele é, que nós possamos tomar as nossas armas, que nós possamos declarar a palavra e que nós possamos resplandecer a glória de Deus, não porque nós somos melhores, mas porque aquele que está conosco, Ele pode fazer. Amém? Vamos ficar de pé, nós oramos para que verdadeiramente nos nossos corações não haja dúvida, não haja incredulidade. Nós declaramos que caia por terra dos nossos corações aquilo que nos afasta, aquilo que nos tira da presença de Deus, aquilo que nos faz muitas vezes desestabilizar as nossas emoções. Nós declaramos repreendido agora, que a nossa semana, que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família esteja pautada no Senhor, e nós declaramos que nada pode calar a adoração que sai do nosso coração, porque Ele é digno de ser adorado em todos os momentos das nossas vidas, nas alegrias, na tristeza, nem a morte, nem a vida, principados, potestades, presente, passado, por vir, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nós agradecemos ao Senhor, que você tenha uma semana de vitória, que você saia por aquela porta crendo que o Senhor, Ele está no controle, na tempestade, Ele realiza nos diagnósticos, Ele faz aquilo que Ele precisa fazer, Ele está trabalhando e Ele vai realizar o sobrenatural. Amém? Sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos acompanhar na viagem até os nossos lares. Nós paralisamos e repreendemos todo espírito de assalto, de acidente, de quebra de veículo. Nós declaramos, ó Pai, que o diabo que vem para roubar a nossa fé está paralisado agora, em nome de Jesus. E nós entregamos as nossas semanas, as nossas famílias e as nossas petições ao pé da tua cruz, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Vá com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Fiquem com Deus.